Pais queridos, pais amados, que a graça, que a perfeita graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje eu trouxe uma palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas que se encontra no livro de Juízes, no capítulo 6, do 11 até o 17. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. E ele lhe respondeu: Se agora achei mercê diante dos teus olhos, dai-me um sinal de que tu és tu, Senhor, que me falas. Queridos, essa passagem é uma passagem extremamente conhecida, né, que vem falando sobre Gideão e os 300, mas vem falando principalmente do chamado de Gideão. Nós vemos aqui que o contexto era de guerra, né? Era um contexto onde Gideão estava ali malhando trigo num lugar onde não era para ser malhado. Isso todo mundo já ouviu muitas vezes e você também. Mas eu quero dizer para você hoje que talvez o seu contexto atual seja igual ao de Gideão. Talvez você esteja aí vivendo um contexto de guerras, tanto guerras pessoais quanto guerras mesmo contra situações que têm sobrevindo sobre a sua vida. Mas eu quero dizer que não importa a situação que você esteja vivenciando hoje. Importa que Deus tem um chamado para a sua vida. E talvez você até mesmo esteja como Gideão, falando: mas a minha família é menor, eu sou menor, eu não tenho condições de ir. Mas Deus escolhe aqueles a quem ninguém olha e ninguém fala: não, não é esse. Mas Deus olha e acha valentia em Gideão. Porque em meio a tudo que estava acontecendo, Gideão estava lá, malhando trigo, num lugar que era para se pisotear as uvas. E talvez aí, em meio ao desespero em que você se encontra, em meio à guerra que você se encontra, você pode estar pensando: como eu estou conseguindo passar por tudo isso? E Deus tem feito de você um valente em meio a essa guerra, em meio a essa situação a qual você tem vivenciado. Porque Deus tem coisas grandes e boas para a sua vida. A guerra, a tempestade, a qual talvez você esteja passando, é simplesmente um adendo de Deus para que Ele demonstre a força e o poder dEle através da sua e das nossas vidas. Então, queridos, que você saiba que o Senhor, o mesmo que chamou Gideão quando ele estava lá escondido e que achava que ninguém o estava vendo lá, e o anjo do Senhor aparece ali para ele. O anjo do Senhor olha Gideão e fala: olha, você é um valente. E é você que Deus tem escolhido para livrar os israelitas das mãos dos midianitas. O contexto era de guerra. Talvez nesse momento, o contexto total da sua vida seja de guerra. Talvez você esteja fazendo aí tantas coisas escondidas. Não estou falando de pecado não, queridos. Eu estou falando de coisas escondidas, porque você tem medo que se os outros souberem do que você está falando, vão muita inveja, muita
vão falar, não, mas isso não vai dar certo, e você até tem medo. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que viu Gideão sozinho, malhando trigo, é o mesmo Deus que vê você aí em meia situação que você está passando. E é o mesmo Deus que fala assim, olha, vai nessa tua força. Então, eu não sei quais são os seus projetos, não sei no que você está passando, mas eu creio que Deus não Deus continua o mesmo. E eu creio nessa promessa que ele deu para Gideão, falando para ele que ele era forte, falando que ele era um valente, e você é um valente do Senhor, que mesmo em meio a todas as guerras que você tem passado, você pode dizer, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mesmo em meio a todas essas tempestades, esses vendavais, você tem se posicionado. E Gideão se posicionou perante a presença do Senhor, e Deus levantou Gideão, e tanto que o nome dele se encontra incluso na Bíblia Sagrada. E Deus quer fazer a mesma coisa com você, quer te levantar, seja onde você estiver nesse momento. Seja forte, seja corajoso, e somente vá na força que Deus já tem dado para você. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa falar mais e mais ao seu coração. Vá nessa tua força. Deus está contigo. Que Deus possa te abençoar mais e mais. Vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Pai querido, eu sou grata a Ti por essa palavra, sou grata por mais um dia de vitória que o Senhor tem nos concedido. Pai, eu quero colocar diante da Tua presença este meu irmão, essa minha irmã, meus amigos que vão estar acompanhando esse vídeo. E seja qual for, Senhor, a guerra que eles estejam enfrentando, que eles possam sentir a Tua presença, fazendo deles valente em meio a toda essa tempestade, fazendo com que eles sintam a Tua presença. Eles não desanimaram, eles têm perseverado e sabendo que o Senhor é Senhor sobre toda e qualquer situação. Que seja tempo de levantamento, de estruturação nova, que o Senhor renove as esperanças. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Que o Senhor possa falar mais em cada coração e que o Senhor possa te abençoar aí. Somente vá nessa tua força. Continue aos pés do Senhor Jesus, que Ele fará de você como fez com Gideão. Deus te abençoe. Fiquem com Deus.